Capítulo 341. Mestre da espada Moloch. As palavras frias e implacáveis de Ufeng instantaneamente encheram toda a montanha Anil como uma assustadora intenção assassina. Todo o poder da antiga espada demoníaca, Moloch Evil Spirit, está agora sob seu controle. Enquanto a aura perversa emana da espada, todos os demônios presentes só conseguem sentir o coração batendo forte, uma leve dor entre as sobrancelhas. Como ele era invisível, seu peito estava sendo pressionado simultaneamente por bilhões de espadas demoníacas afiadas, tornando quase impossível respirar. Entretanto, o que os confundiu ainda mais do que a ameaça que estavam enfrentando foi o fato de que o ancião demoníaco diante deles tinha um cultivo extraordinário, mas mesmo assim aceitou de bom grado as ordens de Lueng. Sob a nuvem de tinta, Moi gritou ansiosamente: Senhor! Somos todos condiscípulos da seita demoníaca. Por que dificultar as coisas para nós por causa daquele inimigo demoníaco, Lueng? Se você encontrar alguma dificuldade, por favor, nos avise diretamente. Certamente encontraremos uma maneira de ajudá-lo a se libertar da jaula e evitar a humilhação de ser escravizado pelo Deus Lobo. Abaixo da montanha Anil, há um demônio aterrorizante que ninguém jamais poderia imaginar. Em frente ao templo do Deus Lobo, mesmo que outro Lueng aparecesse, isso não provocaria tanto medo em Mui e nos outros. Afinal, não é de se surpreender que o Deus Lobo, com seu cultivo inigualável, tenha deixado alguns truques na manga na montanha. Mas o que emergiu do subsolo foi um demônio aterrorizante, que fez de tudo para proteger Lueng. Mui e os outros demônios malignos sentem apenas uma sensação de frio nas costas e arrepios na espinha. O fato de que o Deus Lobo da montanha Anil pode escravizar e fazer lavagem cerebral em demônios tão selvagens é aterrorizante além da conta, realmente inédito. De repente, Ningpo pensou em um boato e disse: este é um mestre da espada Moloch, o notório Ufeng. As palavras de Ningpo causaram um leve choque em Mui e nos outros demônios. Mestre da espada Moloch? Abaixando a cabeça para observar mais de perto o homem que exalava energia demoníaca, ele descobriu que a aura maligna que emanava de seu corpo era de fato semelhante à do suposto espírito maligno de Moloch. O espírito maligno Moloch, que segundo rumores estava preso na prisão do trovão celestial e atormentado por tribulações de raios dia e noite, na verdade saiu voluntariamente para guardar a montanha para o Deus Lobo. Os demônios malignos se entreolharam e todos tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Vamos! O poder aterrorizante desta antiga espada demoníaca está presente, e seria absolutamente difícil se defender dela se alguém realmente lutasse contra ela. Além disso, o status e a identidade do oponente como predecessor no caminho demoníaco significam que ele não é apenas alguém que pode ser resolvido por meio de palavras, mas um verdadeiro capanga do Deus Lobo. Todos os demônios malignos fugiram imediatamente. Sob a escura cobertura de nuvens de tinta, uma silenciosa e colossal gota d'água desceu e caiu em direção aos 5 seres demoníacos. Ao ver essa cena, Ufeng imediatamente adivinhou as intenções dos demônios malignos e voou para cima. Ele disse friamente: quer ir embora? Não é tão fácil. A energia da espada Moloch. Sob a cobertura de nuvem de tinta, Ufeng soltou um grito alto, e a energia demoníaca da espada que preencheu a nuvem demoníaca maligna que se espalhou por toda a montanha Anil imediatamente subiu ao céu, transformando-se em uma espada de magia negra após a outra no vazio. Milhões de espadas Moloch apareceram ao mesmo tempo, quase cobrindo o céu. As lâminas afiadas de milhões de espadas demoníacas estavam todas direcionadas para as 5 bestas demoníacas sob a cobertura de nuvem de tinta. Enquanto o Ufeng subia no céu, milhões de espadas Moloch varriam como uma torrente de ki de espada, avançando loucamente em direção aos 5 demônios malignos sob a cobertura de nuvens de tinta. Matar. Nos olhos de Ufeng, a intenção de matar surgiu. No vazio, a formidável e sinistra energia da espada dos feitiços mágicos era ainda mais assustadora. Ao ver essa cena, os demônios gêmeos vermelho-azul ficaram assustados e gritaram de terror. Que diabos é esse poder aterrorizante da espada Moloch?
As gotas pretas que caíam da cobertura de nuvem de tinta já haviam envolvido todos os demônios malignos dentro delas. Entretanto, no mesmo momento, vários milhões de auras da espada Molo também surgiram e varreram o ar. Em um instante, as gotas negras que envolviam os 5 demônios malignos foram submersas nas densas auras da espada. A superfície das gotas negras tremeu violentamente e estava prestes a ser perfurada em um piscar de olhos. Ao ver essa cena, as sobrancelhas de Mui se arquearam descontroladamente, em choque, quase incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. A nuvem de tinta, pela qual ele arriscara a vida, só poderia persistir por alguns instantes sob a aura da espada Molo. Vendo a situação se tornar crítica, Xi Yun-yang de repente correu para ao lado dos demônios gêmeos vermelho-azul e arrancou o macaco branco dele. Então ela levantou o Sun Yan e gritou para Wu Feng lá embaixo: "Dê mais um passo para perto e eu vou deixar o sangue do macaco branco espirrar no local." As táticas usadas para afastar a ameaça do pessegueiro estavam sendo empregadas novamente. Entretanto, em meio à magia sinistra e à energia cortante das milhões de espadas surgindo, Wu Feng, com seus cabelos e olhos negros, permaneceu frio e indiferente, carregando consigo uma aura maliciosa avassaladora enquanto avançava em direção a esse lugar. Ele ignorou a ameaça de Xi Yun-yang imediatamente. Entre sua mão direita, a energia mágica e maliciosa da espada surgia e se reunia freneticamente, condensando-se na realidade e usando diretamente milhões de energia da espada para refinar uma espada Molo verdadeiramente genuína, quase indistinguível de uma real. A aura afiada da espada cortou diretamente em direção a Xi Yun-yang. Em um instante, a lâmina da espada atravessou a camada mais externa de proteção da cobertura de nuvem de tinta e cortou em direção ao pescoço de Xi Yun-yang. A camada externa da cobertura de nuvem de tinta, sob a espada Molo, era surpreendentemente frágil, como se não houvesse proteção alguma. A energia fria da espada penetrou em seu corpo, fazendo com que Xi Yun-yang imediatamente sentisse frio por todo o corpo e seus membros ficassem rígidos. Quando ela estava prestes a ter sua cabeça cortada, Ningguo, que estava em silêncio o tempo todo, corajosamente fez um movimento. Uma cabeça de cristal brilhante voou de repente da manga de Ningguo e imediatamente encontrou a espada Molo de Wu Feng. No momento do confronto entre os dois lados, estrondo. Com um estrondo alto, o impacto aterrorizante explodiu diretamente ao lado da orelha de Xi Yun-yang. Ela gemeu, sangue jorrou de suas narinas e ouvidos, e ela foi jogada para o lado. Entretanto, a brilhante cabeça de cristal estava cheia de rachaduras e quase caiu após o ataque. Ao usar Ningguo para oferecer a cabeça de cristal, ela parecia fraca e parecia ter sofrido um ferimento grave. Entretanto, quando Wu Feng fez seu movimento, ele sentiu apenas um leve tremor na mão direita e, após algumas respirações, se recuperou. Ele não ficou ferido. Entretanto, quando Wu Feng estava prestes a empunhar a espada Molo novamente para matar Xi Yun-yang, que estava sangrando por 7 ferimentos e ferida, ela de repente jogou fora um macaco branco em sua mão e gritou com raiva. Ela realmente se forçou a ativar seu Ki verdadeiro, apesar dos ferimentos. A energia demoníaca negra como breu surgiu ao redor do corpo dela. Uma grande e translúcida cauda de escorpião surgiu diretamente atrás de Xi Yun-yang e atacou violentamente Wu Feng, do lado de fora da cobertura de nuvem de tinta. Naquele momento, a expressão de Wu Feng ficou um pouco atordoada. Embora a cauda translúcida do escorpião não fosse particularmente rápida, ela provou ser inevitável e bloqueou todas as rotas de fuga de Wu Feng. Ele só pôde assistir impotente enquanto a enorme cauda do escorpião avançava em sua direção. E então um gemido doloroso escapou da boca de Wu Feng. No momento em que a cauda do escorpião perfurou o dorso de sua mão, uma dor intensa e indescritível surgiu. Com a força do mestre da espada Molo, ele não conseguiu resistir. A espada Molo, com sua aura de espada arrepiante, foi liberada inconscientemente por ele. Uma dor insuportável contorcia seu rosto e convulsionava seu corpo.
E os 5 demônios dentro da cobertura de nuvem de tinta aproveitaram o momento em que o Feng foi picado pela cauda do escorpião e sentiu muita dor, e fugiram diretamente para longe. Gotas de água preta se transformaram em uma luz de escape, correndo em direção à distância. E a cobertura de nuvens de tinta no céu desmoronou instantaneamente, transformando-se em inúmeras substâncias negras misteriosas, espalhando-se entre as montanhas. Capítulo 342. A batalha decisiva entre magos e demônios. Enquanto os demônios fugiam à sua frente, a dor insuportável permitiu que o Feng não fizesse nada além de concentrar sua mente com força em meio à agonia sem fim. Controlando a direção da espada Molo que havia escapado de suas mãos, ele a mirou diretamente nas gotas de água escura que escapavam ao longe e desferiu um golpe. Em meio à energia demoníaca da espada, o Feng só ouviu um grito agudo. Imediatamente depois, tudo à vista foi engolido pela substância negra que se dispersou após o colapso da cobertura de nuvem de tinta. Na montanha Anil, a cobertura de nuvens de tinta de repente desmoronou e explodiu, transformando-se em estranhas substâncias pretas que submergiram tudo por dezenas de quilômetros. Mesmo na Vila Xuixen, fora da montanha, os moradores que trabalhavam nos campos também foram submersos pela estranha substância preta enquanto estavam atordoados. Essa substância negra e assustadora chegou tão repentina e violentamente que as criaturas ao redor da montanha Anil não conseguiram reagir a tempo. Além disso, dentro da substância negra, o sentido divino do cultivador era muito restrito e incapaz de varrer e rastrear coisas mais distantes. Quando todos os membros do departamento de ataque de vento se esforçaram e limparam a substância negra da montanha com Zenki em uma dúzia de respirações, o vestígio dos 5 demônios desapareceu sob a enorme montanha Anil. O que apareceu diante do departamento de ataque de vento foi o templo do deus lobo ligeiramente devastado e o Feng sentado silenciosamente em frente a ele, cobrindo sua mão direita sem dizer uma palavra. O pássaro gordo de olhos vermelhos estava agachado na frente de Feng, olhando curiosamente para sua mão ligeiramente roxa. O Qian, que viu a cena, parou e pousou em frente ao templo do deus lobo, perguntando curiosamente: Irmão Wu, o que aconteceu com sua mão? Quando o Feng entrou na montanha, Qian o viu antes como um discípulo da seita Yun que estava possuído pela espada Molo, portanto, ela não o tratou como um inimigo dos demônios. Embora em termos de idade ela pudesse facilmente ser a avó de Feng, ela ainda o chama de irmão Wu. Feng observou a garota Qian e o velho sacerdote Li Po descendo e, após um momento de silêncio, ele ainda tremia de dor no rosto. Mas ele ainda se forçou a falar devagar. Havia um total de 5 cabeças de demônios, carregando a bebida divina de flor de pêssego, 9 pêssegos maduros, e Sun Yan fugiu. Quanto à direção que ele foi, não consigo rastreá-la, e sugiro que vocês também não vão atrás dele. Em meio ao olhar atônito de todos no departamento de ataque de vento, Feng falou lentamente. Das 5 cabeças de demônios, até a mais fraca estava no reino inato, e a mais forte havia treinado como uma estranha cabeça humana de cristal, possuindo força extraordinária. Embora eu tenha ferido gravemente 2 deles, as 5 cabeças demoníacas do reino inato estão fugindo lado a lado, algo que pessoas comuns não conseguem rastrear ou impedir. Não sacrifiquem suas vidas desnecessariamente perseguindo-as. Especialmente aquela demônio fêmea que se transformou em escorpião, sua cauda de escorpião é inevitável. Ao se aproximar de uma certa distância, você será picado por ela sem motivo. Levantando a mão que ainda tinha hematomas pretos e azuis, Feng respirou fundo e disse: embora o veneno da cauda do escorpião não seja fatal e não prejudique a alma, até mesmo pessoas comuns estariam em grande perigo se fossem picadas. Vuiou. A dor insuportável é algo que até o próprio Deus Lobo se contorceria em agonia se estivesse presente. Cada um desses 5 lordes demônios tem suas próprias vantagens e cooperam perfeitamente entre si. Eles definitivamente vêm planejando há muito tempo. Devemos esperar o Deus Lobo voltar e discutir como salvar Sun Yan. Enquanto falava, a mão direita de Feng, que foi picada pela cauda do escorpião, ainda tremia inconscientemente.
Vários membros da tribo Li se entreolharam confusos ao ver aquilo. O veneno do espírito do escorpião é realmente tão poderoso. As forças demoníacas fugiram para a montanha Anil, mas Lueng não tinha mais tempo para lidar com os assuntos da montanha naquele momento. Exceto quando o Feng abriu a prisão do trovão celestial no subsolo do Palácio Divino remotamente antes de sair. Ele estava ocupado comandando o trovão celestial e atacando os demônios malignos abaixo pelo resto do tempo. Sob a cobertura das nuvens de calamidade, os espíritos demoníacos presos firmemente na rede de amarração do demônio do fogo sagrado na caverna do Inferno Verde ainda lutavam freneticamente. O que é ainda mais estranho é que esses espíritos demoníacos estavam cultivando seu cultivo sob as nuvens de calamidade, mas surpreendentemente não atraíram a atenção das nuvens de calamidade acima de suas cabeças. A técnica de ocultação usada pelo Senhor de todos os demônios para esconder sua aura demoníaca é simplesmente terrivelmente poderosa. Para ajudar os magos a capturar e eliminar todos esses espíritos demoníacos, Lueng teve que se misturar às nuvens de calamidade e confiar em seus pensamentos para desencadear ataques de raios celestiais. E no momento do início da guerra, uma mulher chamada Lian Kang correu em direção a Lueng. Ela queria encontrar Lueng e perguntar a ele sobre o assunto com o Lorde Demônio Celestial. Mas Lueng não tem tempo para lidar com ela agora. Além disso, quando se trata de suas estranhas artes marciais, que podem ferir pessoas à distância, Lueng não tem outro meio de defesa a não ser usar a espada do trovão celestial para matá-la diretamente. Então, Lueng gritou diretamente: "Meu amigo!" Seu oponente apareceu. No vazio, a figura de Jiumi surgiu e encarou o impotente assassino Lian Kang. Ele disse: "Amigo Lueng, você realmente adora arrastar os outros para a lama." Assim que a voz caiu, Jiumi juntou as mãos e todo o seu corpo foi iluminado por uma luz dourada deslumbrante, revelando instantaneamente uma majestosa imagem do Dharma. A figura originalmente magra e frágil subitamente tornou-se forte e robusta no piscar de olhos. Até a pele e os olhos adquiriram uma cor dourada brilhante, transformando-se diretamente em uma divindade dourada e invencível, encarando Lian Kang. "Se você quiser encontrar o amigo Lueng, terá que passar por mim primeiro." Assim falou Jiumi. Em resposta, o olhar de Lian Kang ficou frio e ela deu um tapa na palma da mão sem nem se dar ao trabalho de dizer qualquer bobagem. Estrondo. Com um som alto, o golpe de palma que havia destruído a esposa do Senhor de todos os demônios à distância reapareceu mais uma vez. No entanto, quando a palma atingiu o deslumbrante corpo dourado de Jiumi, causou apenas um estrondo enorme, como se um martelo gigante tivesse atingido aço sólido. Embora o som ensurdecedor fosse insuportável, não causou nenhum dano ao corpo dourado de Jiumi. Em meio ao olhar atônito de Lian Kang, Jiumi pareceu preocupado, cruzando as mãos e dizendo: "Senhorita, a força da sua palma é impressionante e seu jogo de pés é bizarro. Não sou páreo para você. Felizmente, tenho o corpo dourado indestrutível e o Dharma impenetrável. Embora eu não possa derrotar a jovem, ela não conseguirá destruir minha forma física por um tempo, porque não paramos aqui e esperamos que os demônios na caverna do Inferno Verde sejam capturados, e então deixamos o amigo Lueng falar com você." Embora estivesse confiante sobre seu corpo dourado indestrutível, Jiumi ainda não queria lutar com essa mulher espinhosa. É uma pena que Jiumi tivesse boas intenções, mas Lian Kang não estava disposto a parar. Ela bufou friamente e disse: "É só um casco de tartaruga forte, veja eu quebrá-lo." Depois de falar, Lian Kang circulou sua verdadeira energia novamente e deu um soco. Estrondo. Sob o céu, o rugido ensurdecedor de tremenda magnitude reverberava continuamente. Ressoando no campo de batalha da batalha decisiva entre bruxas e malfeitores, era como um tambor de guerra inspirador que continuava incessantemente. Foi uma pena que o que foi atingido não foi um tambor de guerra de verdade, mas o rosto de Jiumi, que tinha uma expressão amarga. Ao lado dele, Lian Kang se movia como uma figura fantasmagórica, desferindo socos e golpes poderosos constantemente.
Cada golpe era suficiente para derrubar um cultivador de nível máximo com um golpe direto. Seus movimentos corporais extremamente excêntricos eram tão deslumbrantes de assistir que faziam os olhos girarem. Muitas vezes, Gilmi não conseguia nem ver de onde vinham os punhos e as palmas das mãos de Lian Kang antes de ser atingido violentamente. Normalmente, no meio de um bombardeio tão violento e feroz, até mesmo cultivadores de nível máximo já teriam sido derrotados há muito tempo. Embora Gilmi, que tinha o rosto cheio de tristeza e angústia, tenha sido atingido com uma força tremenda, nenhuma única rachadura apareceu em seu deslumbrante corpo dourado. Enquanto isso, nas profundezas das florestas montanhosas abaixo, a rede sagrada de amarração do demônio do fogo emitia um brilho carmesim, suas chamas queimando tão intensamente que quase ofuscavam a luz do sol no céu acima. Preso na rede de amarração demoníaca e levado a um beco sem saída, o Senhor de todos os demônios rugiu e berrou, liberando uma torrente furiosa de maldições no céu. Lueng, você terá uma morte horrível. No alto do céu, a figura de Lueng emergiu lentamente de dentro das nuvens agitadas. Enquanto Lueng olhava para o Senhor de todos os demônios e sua esposa, reunidos por magos como Lian Shanjing em uma única área abaixo, sua expressão permaneceu completamente desprovida de misericórdia. Este casal possuía uma força surpreendente. Embora o cultivo do Senhor de todos os demônios estivesse apenas no nível da porta do céu, o poder crescente de sua verdadeira energia era na verdade mais aterrorizante do que o de mestres inatos comuns. Sem mencionar Van Hong, que é ainda mais poderoso que o Senhor de todos os demônios. Embora tenha sido derrotada por Lian Kang anteriormente, isso se deveu unicamente à sua inescrutável arte marcial de movimentos corporais, e qualquer outro mestre inato teria encontrado o mesmo resultado. Foi somente durante uma batalha real que o verdadeiro horror da destreza de Van Hong foi revelado. Mesmo quando Lian Shanjing agiu pessoalmente, ela foi incapaz de suprimir a mulher conhecida como Van Hong. Agora, confiando nos esforços conjuntos dos bruxos, eles conseguiram, relutantemente, forçar o casal a ficar junto por meio de coerção. Tendo testemunhado o sucesso do plano, Lueng imediatamente apareceu das nuvens turbulentas, sem mais espectadores. Confrontado com o rugido do Senhor de todos os demônios abaixo, Lueng permaneceu indiferente, gesticulando como uma expressão fria, estrondo. Com um som claro e nítido de espada, ele imediatamente abafou todos os outros sons do mundo. Em meio aos olhares aterrorizados e desesperados dos demônios na caverna do Inferno Verde, a antiga espada verde escura, sem paralelos, voou silenciosamente por trás de seu dono, Luai, pairando silenciosamente no céu. Apontando friamente para baixo em direção ao casal Senhor de todos os demônios. Sem nem mesmo trocar gentilezas, muito menos perguntar sobre as últimas palavras do mestre da caverna, Lueng sacou sua espada diretamente. De acordo com o plano original, a espada do trovão celestial, que deveria ser de apenas um golpe, era para esse casal. Em meio ao clangor dos gritos de espada, uma luz vermelha brilhante brilhou no céu. Posteriormente, os demônios lamentaram e pereceram. Diante do trovão celestial matador de deuses que desce, tanto o Senhor de todos os demônios, que pode rivalizar com o inato, quanto Van Hong, de vestido roxo, que é dominado por ele, tornam-se tão frágeis quanto um castelo de areia sendo arrastado por uma grande onda. Em um instante, eles se dissolvem e deixam de existir. O campo de batalha, que estava cheio de sons contínuos de gritos e mortes, ficou em silêncio por um momento. Os demônios restantes ficaram com expressões aterrorizadas, chocados com o poder da espada, e ficaram sem palavras. A aura sinistra do trovão reverbera pelas montanhas e florestas. Mesmo observando a descida desta espada, os demônios nas montanhas e florestas foram abalados por uma indescritível sensação de pavor e medo. Até a mais feroz Lian Kang subconscientemente parou suas mãos naquele momento. Ela ficou parada no vazio, olhando incrédula para Lueng e seu manto branco, mal conseguindo acreditar no que via. A queda de Deus, trovão celestial. Os olhos arregalados de Lian Kang estavam cheios de choque.
Como alguém que testemunhou o trovão celestial matador de Deus massacrando criaturas em primeira mão, ela tinha uma profunda compreensão do horror da catástrofe terrestre, algo que veio para aniquilar inúmeras vidas. E as memórias dolorosas. Essa coisa aterrorizante, que sempre destruiu e torturou apenas seres vivos, realmente apareceu no mundo humano. E até era controlado por alguém. Liam King olhou atordoado para Luen, que estava vestido de branco, e de repente se lembrou de algo. Foi você quem me libertou do subsolo. Capítulo 343. Meu nome é Candle Dragon. O grito abrupto e impressionante de Liam King quebrou o silêncio quase sufocante no campo de batalha. Os demônios e magos de repente recuperaram os sentidos, mas naquele momento, ambos os lados do bem e do mal pararam suas mãos tacitamente e silenciosamente. Olharam para o chocante e inexplicável Liam King no vazio. E Luen, que estava sendo interrogado por Liam King. Gilme, brilhando em uma luz dourada, juntou as mãos e disse apressadamente: Sim, é isso. O amigo Luen foi quem te resgatou da gaiola que era como um mar de sofrimento. Ele viajou 3.000 li como uma espada, e sua aura de espada cobriu 15 cidades. Onde sua espada caiu foi o local onde a garota foi selada. Quando a aura da espada caiu, ela quebrou o selo do caldeirão maligno, e foi isso que permitiu que a garota visse a luz do dia. O rosto de Luen mudou drasticamente quando ouviu as palavras de Gilme, e ele disse apressadamente: Você não pode dizer essas coisas levianamente, meu amigo. Você não pode simplesmente dizer o que quiser. Se fosse outra pessoa, não importaria que Gilme tivesse dito isso. Afinal, uma pessoa normal saberia que foi Luen quem a salvou e certamente retribuiria o favor. Mas a mulher na frente dele é como uma lunática. Sob o olhar atônito dos espectadores, Liam King, vestida com seda vibrante e um vestido manchado de sangue, bufou friamente e disse: Eu sabia que era você. Olhando para Luen novamente, Liam King disse: Muito obrigado por me salvar. Há algo que preciso lhe dizer. Durante o primeiro milênio em que fiquei preso no subsolo, eu disse a mim mesmo que se alguém pudesse me resgatar, eu mataria por ele, independentemente da força do alvo. Durante o segundo milênio, jurei que se alguém pudesse me resgatar, eu realizaria um de seus desejos e satisfaria um de seus pedidos. Durante o 10º milênio, jurei que se alguém pudesse me resgatar, eu me dedicaria a essa pessoa, mesmo até a morte. E no 20º milênio, e mesmo no longo e distante tempo que se seguiu, tão distante que até eu esqueci quanto tempo fiquei no subsolo, eu dizia a mim mesmo todos os dias e todas as noites: se alguém me resgatar do subsolo, eu vou despedaçá-lo. Em meio ao olhar atordoado de Gilme, Liam King, vestida com um vestido de noiva vermelho brilhante, revelou um sorriso brilhante e feroz para Luen. Parabéns, Luen. A partir de hoje, Liam King estará com você na vida e na morte. Nas montanhas e florestas, tanto os justos quanto os maus ficaram perplexos quando ouviram essas palavras. Luen cobriu o rosto como uma expressão de dor insuportável e disse: Meu amigo, você realmente me ferrou dessa vez. Depois de falar, diante do sorriso radiante de Liam King, Luen suspirou e disse: Você pode me matar, mas terá que passar por cima do corpo do meu amigo primeiro. Suas habilidades em artes marciais são realmente impressionantes, mas você não consegue nem penetrar o corpo dourado indestrutível do meu amigo, então não está qualificado para me matar. Primeiro, quebre o corpo dourado indestrutível do meu amigo, depois conversaremos sobre outras coisas. Com apenas uma frase, Luen deixou Gilme atordoada e sem palavras. Ei! Amigo Luen, você... Liam King bufou friamente e olhou novamente para Gilme, que brilhava com uma luz dourada, dizendo: Antes de matá-lo, naturalmente tenho que destruir este velho monge primeiro. Contudo, considerando que vocês não têm tempo hoje, pouparei suas vidas. Mas voltem outro dia e eu os matarei. Ei! Velho monge, qual é o seu nome? Perguntou Liam King. Gilme pareceu amargurado e juntou as mãos, suspirando profundamente. Eu sou o deus da montanha Zong, Zhu Jiu, disse ele.
Se a jovem quiser prosseguir com este assunto, venha à montanha Zhongyu, Zhujiuyou, a acompanharei a qualquer momento. Zhujiuyou, nome do dragão da vela. Quando Jiu me disse isso, as expressões de ambos os lados, os justos e os maus, tornaram-se extremamente sutis. Lian Kang assentiu e disse: ótimo. Jiu-me, aquela no auge da imortalidade e a mais arrogante do mundo. Vou me lembrar disso. Depois de falar, Lian Kang, vestida com roupas ensanguentadas, nem olhou para as reações de Lueng e Jiu-me. Ela desapareceu no céu com sua luz ágil. Mas era verdade que ela não tinha a intenção de intervir na questão de Lueng e outros erradicarem demônios hoje. Ao ver Lian Kang partir, Lueng tossiu e disse: minha vida e meus bens dependerão de você a partir de hoje. Enquanto você estiver vivo, essa mulher não virá atrás de mim. Bem, meu amigo, você precisa se cuidar. A expressão de Jiu-me tornou-se cada vez mais triste. Ai de mim, o destino nos prega peças, o destino nos prega peças, como ela poderia saber meu nome? Jiu-me murmurou. Então olhou para os muitos demônios nas montanhas e disse: vamos acabar com os demônios aqui primeiro. Vários fracos escaparam durante a tentativa anterior de matar o casal senhor de todos os demônios. Não podemos deixar os que sobraram voltarem para as montanhas. As palavras de Jiu-me fizeram Lueng assentir. Concordo plenamente com a opinião do meu amigo. Vamos acabar com os demônios aqui primeiro, depois veremos. Enquanto falava, Lueng olhou na direção da distância. Mas ele não estava olhando para a montanha Anil, porque já havia compreendido um pouco da situação dentro da montanha através da versão em miniatura da prisão do trovão celestial no pulso de Wu Feng. Entretanto, o que Lueng estava olhando era a direção em que o demônio estava escapando. Mais cedo, quando o Senhor de todos os demônios e sua esposa foram cercados e mortos, vários demônios liderados por Madame Green Bamboo aproveitaram o caos e escaparam da rede de prisão de demônios do fogo sagrado. Madame Green Bamboo, que já havia encontrado Lueng diversas vezes, mas nunca o enfrentara, parecia tímida, mas, na verdade, também estava no reino inato. Seu cultivo não era inferior ao de Xiao Jueshen entre os 4 anciões. Colocada do lado de fora, ela também poderia ser considerada um grande demônio do caminho demoníaco. Entretanto, parece que a maior parte de seu cultivo era focada em feitiços de autopreservação e fuga. Durante a batalha entre os magos e os demônios dentro da rede de amarração demoníaca do fogo sagrado, a pressão que Madame Green Bamboo exerceu sobre os magos foi a mais fraca entre os 4 anciões e os 3 generais demônios. Entretanto, quando a falha da rede de amarração de demônios foi exposta, ela foi o único demônio entre todos os presentes que conseguiu se libertar da rede usando magia e fugir com vários outros generais demônios. Entretanto, embora Madame Green Bamboo tenha conseguido escapar, os bruxos não tinham intenção de deixá-la ir. Gong Shuji correu atrás dela sozinho. Com a força de Gong Shuji, Madame Green Bamboo provavelmente teria dificuldade em escapar ilesa. Com esse pensamento, as emoções de Lueng se tornaram um tanto complexas. Esta cobra verde está intrinsecamente enredada com ele em uma teia de karma. Sem mencionar que o passado de Lueng foi prejudicado pela Madame Green Bamboo, até mesmo a raposinha que ele admira foi criada pela própria Madame Green Bamboo. Apesar dos numerosos laços kármicos entre os dois, Madame Green Bamboo não passa de uma personagem secundária e insignificante para o Lueng atual. Se ela morrerá nas mãos de Gong Shuji ou escapará dele, isso parece sem importância para Lueng. Assim como esse grupo de demônios da caverna do inferno verde na frente dele. Eles foram o primeiro grupo de cultivadores demoníacos que Lueng encontrou depois de chegar a este mundo, e a nuvem negra que pairava sobre sua cabeça há muito tempo. Mas a atual caverna do inferno verde já foi derrotada e completamente arruinada. No coração de Lueng, as 3 palavras caverna do inferno verde não têm mais peso. Para o atual Lueng, é mais importante lidar com o sequestrado Sun Yan do que cuidar das consequências restantes, varrer os restos dos cultivadores demoníacos. Apenas para amarrar pontas soltas, é preciso também participar pessoalmente. Considere isso uma despedida do seu antigo eu.
Lueng sorriu e olhou para longe mais uma vez. Espere só mais um pouco, Sun Yan. Seu mestre virá te salvar em breve. Capítulo 344. Ninguém pode permanecer jovem para sempre. Depois que Lian Kangqing deixou o campo de batalha e parou de causar problemas, Lueng e os outros se esforçaram ao máximo para lidar com os demônios restantes e os demônios malignos. Como resultado, todas as forças poderosas na caverna do Inferno Verde, presas na rede de prisão do demônio do fogo sagrado, foram rapidamente mortas e aniquiladas. Embora o casal Senhor de todos os demônios fosse forte, sem a supressão da espada do trovão celestial de Lueng, dar-lhes liberdade para agir resultaria no lado do templo do Deus do Fogo, sofrendo pesadas perdas, mesmo que eles pudessem matar todos os demônios e demônios malignos na caverna do Inferno Verde. Entretanto, como a espada do trovão celestial destruiu o casal Senhor de todos os demônios com um único golpe, eliminando os dois demônios mais difíceis, os cultivadores demoníacos inatos restantes, Xiao Jueshen e o General Tigre Dragão, embora fortes, estavam em grande desvantagem numérica e não podiam afetar o curso da batalha. Quando o sol começou a se pôr, o grupo de demônios nas montanhas e florestas foi completamente erradicado. Quanto ao exército demoníaco que estava indo em direção à cidade de Yanjing, eles caíram em quase todas as armadilhas preparadas pelos magos do templo do Deus do Fogo no meio do caminho e ficaram quase totalmente presos. Comparados aos demônios aqui perto de Lueng, aqueles que se dirigiam para a cidade de Yanjing eram quase todos bucha de canhão e peixes pequenos. Depois que os magos eliminaram o grupo de demônios liderados pelo Senhor de todos os demônios, eles foram capazes de derrotar facilmente os demônios malignos restantes que se dirigiam à cidade de Yanjing com apenas um movimento de mãos. Neste momento, quando a poeira baixou, Lueng se despediu de Lian Shanjing. Voltarei às montanhas para verificar a situação primeiro, e as tarefas restantes serão confiadas a todos vocês. Enquanto Lueng falava, ele agarrou Gilme e disse: querido amigo, venha comigo em uma jornada. Lueng estava preocupado que pudesse encontrar Lian Kangqing bloqueando seu caminho ou a sinistra sombra demoníaca que o amaldiçoou e o machucou, então ele levou Gilme junto na jornada. A espada do trovão celestial só pode ser usada uma vez, e agora que foi usada, é o momento mais fraco de Lueng. Embora ainda tivesse seu trunfo, a aura de trovão que ele vinha acumulando há anos poderia ser usada para se defender do inimigo. Há também seu selo de Requiem, mas, só por segurança, Lueng arrastou Gilme como guarda-costas para acompanhá-lo. Gilme, naturalmente, não pode recusar esse pedido e só pôde deixar Lueng arrastá-lo consigo. Xiaowei foi até a cidade de Yanjing para buscar Shen Wuyo e sua irmã, e então o grupo de 5 deixou o campo de batalha da guerra entre magos e demônios, indo direto para a montanha Anil. Vale a pena mencionar que a tão esperada alma de dragão do Senhor de todos os demônios apareceu em um momento crucial na batalha entre magos e demônios. Entretanto, naquela época, nenhum dos lados da guerra podia se dar ao luxo de desviar sua atenção para capturar a alma do dragão da terra, então eles só podiam assistir impotentes enquanto a alma do dragão voava para o céu e desaparecia nas nuvens. Claro, Lueng não se importava com essa alma de dragão. Ele seguiu para o oeste até chegar rapidamente à montanha Anil. Embora seu corpo físico já tivesse chegado há muito tempo, Lueng não o deixou aparecer. É melhor manter escondido o segredo de que seu corpo físico e sua alma espiritual são independentes um do outro. Pouco depois de Lueng e os outros deixarem o campo de batalha, eles viram um raio de luz vindo em sua direção à distância, que acabou sendo Gongshu Jie, que havia perseguido Madame Green Bamboo e outros demônios. Lueng parou no ar e cumprimentou com um sorriso. Gongshu Wuzu, você erradicou todo o mal. Gongshu Jie balançou a cabeça, depois assentiu e disse: mais ou menos, com exceção da Madame Green Bamboo, todos os outros demônios foram eliminados. Embora Madame Green Bamboo tenha escapado, ela foi atingida pela minha palma Yalu, que destruiu todos os seus músculos e veias e danificou gravemente seu cultivo. Mesmo que ela conseguisse escapar, não sobreviveria por muito tempo. As palavras de Gongshu Jie fizeram Lueng cair em um breve silêncio.
Entretanto, Lueng não fez nenhuma avaliação, mas em vez disso curvou-se novamente para Gong Shuji, despedindo-se um do outro. Depois disso, não houve mais incidentes na estrada. O já falecido Liang Kangqing não lançou um ataque surpresa contra Lueng no meio da viagem, como ele temia. E a estranha sombra demoníaca da qual Lueng estava se protegendo nunca apareceu, como se a jornada de Lueng com Jiumi a tivesse assustado. E assim, Lueng e os outros chegaram suavemente à montanha Anil e pousaram em frente ao templo do deus lobo. A devastada montanha Anil estava sendo limpa por vários cultivadores de Wufeng e do departamento de ataque de vento. Ao ver Lueng retornar, o rosto de Wufeng ficou envergonhado quando ele disse: "Eu não fui forte o suficiente e permiti que aquele grupo de demônios escapasse." No entanto, Lueng deu um tapinha em seu ombro e disse: "Tudo bem, eles não podem fugir. Xiao Ai, você não fez um artefato mágico usando o cabelo de Sun Yan? Poderia arrancar alguns fios e me dar agora." Rastrear o paradeiro de alguém através do cabelo não é uma técnica secreta particularmente profunda, e Lueng, que leu bastante, naturalmente sabe como fazer isso. Após receber o pelo de macaco branco entregue por Xiao Ai, Lueng disse: "Teria sido uma sorte se eles não tivessem capturado Sun Yan. Mas, ao levá-lo embora, eles me deram um alvo para rastrear." Lueng sorriu e disse: "Em seguida, irei atrás de Sun Yan. Por favor, cuide da montanha Anil para mim, amigo Jiumi. Se aquela Liang Kangqing vier bater na porta, meu bom amigo, você pode simplesmente usar o corpo indestrutível para enfrentá-la." Os olhos de Jiumi se arregalaram com as palavras de Lueng. Mas não havia como recusar, então ele só pôde dizer: "Mas deixe-me dizer isto primeiro. Sua montanha Anil é podre e desolada, e nem mesmo um lugar para comer pode ser encontrado na montanha. Os pêssegos atrás da sua montanha amadureceram, e eu não os deixarei para você." As palavras de Jiumi fizeram Lueng rir muito, dizendo: "Contanto que meu amigo goste, fique à vontade para pegá-los." Depois de falar, Lueng olhou para Wufeng e disse: "O irmão Wu fez um acordo com o espírito maligno de Molu para deixá-lo descansar por meio ano. Durante esse tempo, o irmão Wu assumirá o controle do corpo dele. Bem, por que você não aproveita esse tempo para se reunir com sua família no Mar do Leste?" Wufeng, no entanto, balançou a cabeça e recusou a proposta feita por Lueng. "Eu entendo as boas intenções do Deus Lobo, mas meio ano juntos não mudará nada", disse o Júnior. A criança finalmente se adaptou à vida sem o pai por perto. Se eu fosse vê-lo e desaparecesse novamente em menos de 6 meses, seria ainda mais difícil para ele suportar. Seria melhor não se verem, para que ambas as partes possam ser poupadas da agonia da separação no futuro. Enquanto falava, Wufeng soltou um leve suspiro e disse: "Kain deve ter tido a mesma ideia. É por isso que ela não levou a criança para visitar as montanhas. Ela tem medo de que seja difícil para o Deus Lobo, e também considerando a situação da criança. Além disso, o Deus Lobo prometeu a todos os presentes que não eliminaria o Wufeng nem permitiria que o espírito maligno de Molu existisse. Se eu trouxesse o espírito maligno de Molu para o reino mortal, isso não seria uma humilhação para a reputação do Deus Lobo?" Nesse ponto, Wufeng cruzou as mãos e disse: "Então ficarei nas montanhas e as protegerei para o Deus Lobo. Se houver mais demônios malignos causando problemas, também posso intervir a tempo e impedir que os eventos de hoje aconteçam novamente." As palavras de Wufeng fizeram Lueng ficar em silêncio por um momento. Ele olhou para o homem um pouco desanimado à sua frente e percebeu que ele devia estar ansioso para se reunir com sua família no Luanxinge e segurar seu filho, que ele nunca havia conhecido antes. Entretanto, sob tais circunstâncias, Wufeng não se permitiu levar o espírito maligno de Molu montanha abaixo para o mundo mortal. Apesar da pouca idade, o jovem da seita Yun já passou por muitos altos e baixos na vida. No entanto, agora ele está cheio de vitalidade e espírito em comparação com quando o conheceu. Pelo contrário, ele parecia um pouco envelhecido e desgastado. Pensando nisso, Lueng não pôde deixar de suspirar e disse: "Se nos depararmos com uma situação dessas novamente, irmão Wu, por favor, não saia mais."
Se você estiver preso nesta montanha anil e não puder se reunir com sua família por minha causa, então minha consciência ficará perturbada, disse Lueng. Capítulo 345. Quem permitiu que você fosse tão fofo? No início da manhã, uma brisa levemente fresca vinda da montanha passou e farfalhou as cortinas da casa de bambu no topo da montanha. Quando a tela da janela tremeu, ela fez um leve farfalhar. A menina sentada de pernas cruzadas na casa de bambu abriu os olhos apressadamente e exclamou: Madame Green Bamboo. Entretanto, quando a pequena raposa demônio se levantou, ela percebeu que não havia nada na sua frente. Madame Green Bamboo não havia retornado, era apenas o vento farfalhando na tela da janela. No quarto vazio, o pequeno demônio raposa olhou estupefato para a névoa matinal nas montanhas além da varanda e soltou um suspiro melancólico. Por que Madame Green Bamboo ainda não voltou? Ela se perguntou em voz alta. O rosto do pequeno demônio raposa estava cheio de uma expressão preocupada e angustiada. 3 dias atrás, ela teve um pesadelo terrível no qual Madame Green Bamboo rastejava no chão, coberta de sangue, enquanto acima dela o céu estava cheio de relâmpagos e trovões, e inúmeros bruxos rugiam de raiva, determinados a exterminar os demônios malignos. Embora já tivessem se passado 3 dias desde aquela imagem aterrorizante e ela soubesse que era apenas um pesadelo, a pequena raposa demônio não conseguia deixar de sentir medo toda vez que pensava nisso. Madame Green Bamboo disse que desta vez seria sua última jornada para fora das montanhas e, depois de ajudar o mestre da caverna a obter a alma do dragão, ela retornaria. Depois disso, os dois iriam para bem longe da região do Passo do Fogo e encontrariam um lugar onde pudessem viver em completo isolamento, sem que ninguém os perturbasse. Eles nunca mais se envolveriam na luta entre o bem e o mal neste mundo. Entretanto, por algum motivo, desde que Madame Green Bamboo deixou Green Bamboo Cottage, uma preocupação inabalável a atormentava. E essa ansiedade e medo inexplicáveis atingiram seu ápice há 3 dias. Madame Green Bamboo disse que todos os cultivadores experimentam uma conexão entre o céu e o homem, e devemos confiar em nossa própria intuição. Mas desta vez, Su Xiao esperava que ela estivesse apenas ficando ansiosa e paranoica demais, em vez de algo realmente acontecer com Madame Green Bamboo. No quarto, a pequena raposa tinha uma expressão amarga e triste no rosto. Ela realmente queria descer a montanha e perguntar sobre a situação, mas agora que a situação no país do Passo de Fogo estava caótica, ela estaria extremamente vulnerável fora do chalé de bambu verde, quando nem mesmo a porta do seu paraíso havia sido aberta. Qualquer demônio maligno que passasse poderia facilmente pegá-la e comê-la. Ela só podia sentar-se sozinha no chalé bambu verde, esperando silenciosamente o retorno da Madame Bambu Verde. Bam! Um som estranho e abafado veio de repente de fora do Green Bamboo Cottage. O som era muito fraco, mas as orelhas pontudas da raposinha de repente se levantaram e ela pulou completamente. Com uma onda repentina de emoções indescritíveis, a menina saiu correndo pela porta, ansiosa. Sob o sol da manhã, o que apareceu diante dela foi uma mulher deitada e inconsciente no chão. As roupas familiares e o rosto amigável, Madame Green Bamboo. Su Xiao ficou surpresa e feliz. Ela correu e abraçou a inconsciente Madame Green Bamboo, dizendo ansiosamente: Madame Green Bamboo, por favor, acorde. Xiao. Entretanto, o chamado do pequeno demônio raposa não foi capaz de despertar a inconsciente Madame Green Bamboo. Sob o sol brilhante, a pele de Madame Green Bamboo estava pálida como a de uma pessoa morta, e seu corpo estava tão frio que parecia gelo. O pequeno demônio raposa a abraçou por apenas 10 respirações, mas ela ficou com tanto frio que seu corpo inteiro tremia e até mesmo o corpo do cultivador não conseguiu resistir a essa estranha frieza. Sua pele ficou ainda mais ansiosa e medrosa, apertando seu coração e fazendo sua respiração acelerar. Madame Green Bamboo. Por favor, acorde. Acorde rápido. Sob o sol, a pequena raposa demônio chorou e sacudiu Madame Green Bamboo em seus braços em desespero.
Entretanto, Madame Green Bamboo, que a criou e a amava como uma mãe, parou completamente de responder e até sua respiração enfraqueceu gradualmente. O fôlego que pertencia aos vivos estava desaparecendo dentro do corpo de Madame Green Bamboo. O hálito crepuscular do falecido emergiu gradualmente. O grito da raposinha tornou-se cada vez mais desesperado. Quem virá e salvará? Quem virá e salvará Madame Green Bamboo? Quem virá e salvará Madame Green Bamboo? Entretanto, o Green Bamboo Cottage ficava em uma área remota, longe da agitação do mundo, e era simplesmente impossível para alguém vir. Mesmo que o grito do pequeno espírito da raposa fosse mais sincero, era impossível que alguém viesse salvá-la. Normalmente é assim. Uma brisa suave passou e, do lado de fora do portão do Green Bamboo Cottage, uma figura silenciosa apareceu. Aquele vulgo, que havia desaparecido por vários anos desde que se separaram no Mar do Sul, reapareceu diante do demônio raposa Suxiaoxiao. Diante dos olhos perplexos do pequeno espírito da raposa, vulgo suspirou e disse: Madame Green Bamboo foi atingida por uma das habilidades divinas e extremas do país do Passo de Fogo, a Palmaianuru. Os meridianos de todo o seu corpo foram rompidos e sua alma sofreu ferimentos. Já é um milagre ela ter conseguido escapar e chegar aqui viva. Para as pessoas comuns, esta é uma lesão irreparável, claro, para mim, embora o ferimento seja terrível, enquanto a pessoa ainda estiver respirando, eu, como uma das 10 bruxas da montanha espiritual, posso salvá-la. Apesar da expressão de imensa alegria da raposinha, vulgo balançou a cabeça e disse: no entanto, a regra das 10 bruxas da montanha espiritual não é salvar demônios malignos. Se eu salvasse a sua Madame Bambu Verde, sofreria a dor do juramento de sangue. Isso poderia significar a dispersão da minha alma, ou pior, ser torturada antes de ter minha alma dispersa. Então é impossível para mim ajudar sua Madame Green Bamboo. As palavras de vulgo fizeram o sorriso no rosto do pequeno espírito da raposa congelar. A esperança que a menina tinha acabado de acender foi imediatamente extinta. Mas logo depois, vulgo disse: embora eu não possa salvá-la sozinho, você pode, você não é uma das 10 bruxas da montanha espiritual. Se aprender minhas habilidades médicas, salvar Madame Bambu Verde será tão fácil quanto virar a cara. As palavras de vulgo fizeram a pequena raposa tremer e abaixar a cabeça em arrependimento. Se eu soubesse, se eu tivesse aprendido medicina naquela época, o desespero e o arrependimento da raposinha estavam estampados em seu rosto. Vulgo sorriu e disse: que tal? Você se arrepende de ter ido embora agora? E, garotinha, você finalmente sabe o que é arrependimento, não é? Se fosse outra pessoa, se você ousasse me abandonar e ir embora, você poderia esquecer de ver uma boa expressão em meu rosto novamente. Mas quem fez de você uma garotinha tão adorável, agora vou te dar uma última chance. Se você estiver disposto a se tornar meu discípulo e continuar meu legado, eu lhe ensinarei as maravilhosas técnicas médicas para curar todos os seres. Garanto que você será capaz de salvar até mesmo a vida da sua Madame Bambu Verde. Que tal? Você está disposto a se tornar meu discípulo agora? As palavras de vulgo deixaram a pequena raposa demoníaca perplexa. Mas, mesmo que eu aprendesse medicina com você agora, já é tarde demais para salvar Madame Bambu Verde. Vulgo olhou para ela e repreendeu: quem você pensa que está menosprezando? Contanto que esteja disposta a se curvar e se tornar minha discípula, eu lhe ensinarei imediatamente como refinar remédios na hora e garantirei que a vida da Madame Bambu Verde possa ser prolongada. Depois que vulgo terminou de falar, um pássaro grotesco com rosto humano voou e pousou nas proximidades, gritando com uma voz estridente: não acredite nessa velha, ela está só se gabando. Madame Green Bamboo não tem salvação. Deixá-la morrer em paz agora pode poupá-la de mais sofrimento. Se você acreditar nessa velha e prolongar a vida dela à força, mesmo que ela seja salva, ela sem dúvida se tornará uma pessoa incapacitada, com tendões e ossos quebrados e cultivo esgotado. Uma mulher demônio no nível do reino inato, se transformada em um desperdício. Qual o sentido de viver?
É melhor morrer. Capítulo 346. Paradeiro dos demônios malignos. O súbito aparecimento da coruja com rosto humano assustou o Suxia Oxial. Antes que Vulgo pudesse responder, a coruja com rosto humano continuou a gritar estridentemente. Além disso, você não sabe nada sobre medicina e farmácia. Mesmo que pudesse usar a pílula de prolongamento da alma ensinada por esta velha para prolongar a vida dela, seria apenas temporário. Antes de dominar completamente a técnica suprema desta velha senhora, a agulha divina dos 9 céus, você só pode contar com a medicina para manter a vida de sua madrinha por um fio. E cada vez que alguém come a pílula de prolongamento da alma, é mais doloroso que a morte. Se eu fosse Madame Graham Bamboe, preferiria morrer aqui do que viver uma vida miserável. A coruja com rosto humano gritou e gritou a plenos pulmões. Entretanto, assim que aquele som áspero caiu, Madame Graham Bamboe nos braços do pequeno demônio raposa abriu fracamente um olho e murmurou seu último suspiro. Eu estou disposto. As palavras fracas e repentinas de Madame Graham Bamboe fizeram com que a área do lado de fora da residência Graham Bamboe ficasse um pouco silenciosa. Então, a coruja com rosto humano abriu a boca e cuspiu um bocado de catarro. Depois de cuspir catarro, a coruja com rosto humano finalmente falou. Olha, ela já está à beira da morte. Solte a Madame Bambu Verde. Partir agora é realmente a melhor maneira de morrer. Depois que a coruja com rosto humano terminou de falar, Vulgo, que estava se contendo há muito tempo, finalmente não conseguiu evitar falar. Seu pássaro imundo. Não é disciplinado há dias, quer brincar? O que isso tem a ver com eu aceitar um aprendiz quando se trata de você, um alimento sobrando? Continue fazendo barulho, ou vou te cozinhar numa panela. A bronca de Vulgo deixou o pequeno demônio raposa atordoado. Foi a primeira vez que ela viu a bruxa Vulgo chegar daquele jeito. Mas, pensando no que a coruja com rosto humano acabara de dizer, ela não se importou com o choque e disse apressadamente: Nobre dama. Estou disposta a ser sua aprendiz e herdar seu manto. Imploro que me aceite como sua humilde discípula. Estou disposta a servir e segui-lo por toda a minha vida, apenas pedindo que você me ensine como resgatar Madame Graham Bamboe. Enquanto a pequena raposa demônio falava, ela se prostrou diante de Vulgo repetidamente, prestando respeitos como se fosse a um mestre. Ao receber a reverência da pequena raposa demônio, Vulgo olhou feio para a coruja de rosto humano que estava por perto e praguejou. Se você causar mais problemas, vou te cozinhar e fazer sopa hoje à noite. Depois de avisar a coruja com rosto humano, Vulgo rapidamente ajudou o Suxia Oxial a se levantar e sorriu gentilmente, dizendo: Ótimo! Muito bem, vou lhe ensinar o método de refinar a pílula de prolongamento da alma e ajudá-la a se vingar da Madame Bambu Verde. Depois disso, eu lhe ensinarei a agulha divina dos 9 céus, que salva vidas. Contanto que você a domine, reviver Madame Graham Bamboe será moleza. Bem, já que o tempo é essencial, podemos pular as formalidades por enquanto. Compensaremos a cerimônia de aprendizagem mais tarde. Deixe-me primeiro lhe ensinar como refinar a pílula revigorante da alma. Do lado de fora da casa de bambu, o rosto de Vulgo estava cheio de alegria. Em contraste, a coruja com rosto humano, com sua aparência feroz e expressão ameaçadora, bufou descontente, bateu suas asas e voou para longe. De fato, ele estava com medo de virar um ensopado. Afinal, essa velha é uma pessoa de palavra, Vulgo aceitando novos aprendizes e a raposa demônio prestando suas homenagens na pequena casa de bambu. Enquanto estava nas montanhas ao norte da fronteira do país do Passo de Fogo, o vento forte uivava e todas as coisas murchavam. A terra que faz fronteira ao norte entre o país do Passo de Fogo e o país de Oxiong parece estar em um estado árido há muito tempo. Montanhas desoladas e escuras, penhascos escarpados e traiçoeiros projetando-se da terra como as costelas de um paciente tuberculoso. Sem mencionar as densas florestas ao sul e os pássaros e animais errantes nas montanhas, até mesmo a grama selvagem é rara nesta montanha desolada. Uma terra tão árida não pode mais ser chamada de terra de ninguém. Pode-se até dizer que é uma terra morta.
Quanto ao Philippines Country ou Ocean Country, essa vasta e árida terra que se estende por milhares de quilômetros é a barreira natural mais sólida. Além de cultivadores com bases de cultivo extraordinárias, comerciantes comuns não conseguem atravessar esta terra devastada. Como resultado, por muito tempo, o Philippines Country, localizado no canto sudeste, teve pouco contato com o mundo exterior. Porque ao leste e ao sul da fronteira fica um vasto mar, ao oeste um deserto sem fim e ao norte uma terra árida e sem vida. Além dos cultivadores, é raro ver pessoas de fora do país. E no meio desta terra árida e sem vida, agora há um grupo de demônios à espreita. Depois de escapar da montanha Anil, eles fugiram para o norte, escondendo-se nas terras áridas e sem vida na fronteira do país para evitar serem capturados pelos perseguidores. Entretanto, para sua surpresa, já haviam se passado 3 dias desde que escaparam da montanha Anil, mas ainda não havia sinal de perseguidores. De acordo com as notícias do mundo exterior, o Deus Lobo ainda está na montanha Anil e não correu imediatamente para resgatar seu discípulo como eles esperavam. Dentro da caverna escura, vários demônios estão de frente um para o outro. Nas profundezas da caverna, vários níveis de formações foram criados para isolar qualquer hálito ou cheiro de ser rastreado, garantindo que ninguém possa seguir e chegar a este lugar. Contudo, mesmo assim, os demônios ainda estão inquietos. Eles estão sempre prontos para fugir e preparados para escapar. Até mesmo Mui, que ficou ferido quando escapou da montanha Anil e agora a sua condição está piorando, também está tenso ultimamente e não ousa ser descuidado. Olhando para os demônios presentes ali, Shi Yun-yang, que tinha acabado de voltar de fora, respirou fundo e disse: recebemos notícias confiáveis de que o mestre da caverna foi morto pelo Deus Lobo com um único golpe de espada nos arredores da cidade de Yanjing, há 3 dias. Os muitos soldados demoníacos e generais que seguiam o mestre da caverna também foram executados, e nenhum deles sobreviveu. No dia da aniquilação dos demônios, sangue foi espalhado por centenas de quilômetros de terra nos arredores da cidade de Yanjing, transformando as montanhas e florestas em vermelho sangue. Eles não conseguiram capturar a alma do dragão, e ela fugiu diretamente para além do céu, desaparecendo nas nuvens. O relatório claro e conciso foi apresentado sobre as últimas notícias confiáveis obtidas. Shi Yun-yang olhou para os demônios presentes e disse: agora que a caverna do Inferno Verde foi completamente destruída, perdi meu refúgio. O mestre da caverna que lhe prometeu a alma do dragão também não foi encontrado. A estrada à frente, só nós podemos percorrê-la. Depois que Shi Yun-yang terminou de falar, houve silêncio na caverna escura por um longo tempo. Foi somente quando Mui, que estava curvado e tossindo, sentado no canto, tossiu dolorosamente e cuspiu vários goles de sangue preto como tinta, que o silêncio mortal da caverna foi quebrado. Os demônios rapidamente se manifestaram para confortá-lo, dizendo: Mui, não se preocupe. Vamos com calma. Imediatamente depois, os demônios gêmeos vermelho-azul se entreolharam. O Diabo Azul falou: já que a alma do dragão se foi, vamos deixar o país da passagem de fogo. O Deus Lobo da montanha Anil é feroz e aterrorizante. Precisamos manter distância dele. O Diabo Vermelho disse: exatamente. Agora que a caverna do Inferno Verde foi destruída, é concebível que, depois que os magos do Templo do Deus do Fogo descansarem, eles definitivamente usarão o poder do trovão novamente para varrer todos os monstros do país. Pode ser que o Deus Lobo da montanha Anil esteja ocupado com assuntos mundanos e não tenha nos perseguido imediatamente. A tempestade ainda mais terrível ainda está por vir. Portanto, proponho deixar o país do Passo do Fogo e seguir para o norte. O demônio azul assentiu repetidamente e disse: o norte é bom. O reino de todos os demônios, no norte, é dividido entre o bem e o mal. A região das Colinas Azuis é governada por um lorde belo e extraordinário, e o palácio do Senhor das 9 Fênix é frio e intimidador. São realmente os melhores lugares do mundo para se visitar. O Diabo Vermelho disse:
Eu gosto do Senhor do País das Colinas Azuis, mas infelizmente, os demônios só podem ir ao Palácio Ártico Skeark. Que pena, o Diabo Azul zombou e disse. Que pena. Mesmo que o Senhor da região das Colinas Azuis seja bom, não podemos escolher o Senhor do Palácio das Nove Fênix. Eu prefiro o Senhor do Palácio das Nove Fênix. Ela é a mulher mais bonita no caminho demoníaco. Eu a desejo há muito tempo. Se eu pudesse ser o cão do Senhor do Palácio e estar à sua disposição nesta vida, não teria vivido em vão. Capítulo 347. Seu nome está na lista de destruidores de demônios. O demônio azul disse, revelando uma expressão inebriada involuntariamente. Parecia que eles já haviam chegado ao Palácio do Arco Ártico, curvando-se aos pés do Palácio do Senhor das Nove Fênix. Depois de permanecer em silêncio por um longo tempo, Ningepo, ao lado deles, viu a discussão acalorada e finalmente falou. O reino de todos os demônios é dividido entre o bem e o mal, e é um ponto de encontro para todos os demônios. A reputação das Nove Fênix ecoa pelos quatro mares, enquanto o Palácio Ártico de Skeark se ergue sobre as fronteiras do norte. É realmente um bom refúgio para escaparmos. No entanto, o Palácio Ártico Skeark fica muito longe, e a viagem até lá é de 29 milhões de quilômetros. Ao longo do caminho, é preciso atravessar o vasto país de Oxiong e a região das Colinas Azuis, sob o governo da região das Colinas Azuis. Sob a governança desses dois países, eles não são amigáveis conosco, o caminho do diabo. Além disso, o Palácio Ártico Skeark não é uma caverna demoníaca comum, e há rumores de que o Palácio do Senhor das Nove Fênix é um monstro antigo que sobreviveu desde os tempos antigos e viveu por ninguém sabe quanto tempo. Eu proíbo de falar do Senhor do Palácio dessa maneira. De repente, o furioso Diabo Azul gritou, parecendo extremamente irritado. Enquanto falava, Ningepo fez uma breve pausa e continuou como se nada tivesse acontecido. A Senhora do Palácio das Nove Fênix é poderosa e rigorosa no controle de seus subordinados. Não é fácil para ninguém entrar no Palácio Ártico Skeark e ser aceito por ela. Seria imprudente irmos de mãos vazias. Precisamos preparar presentes únicos e raros, únicos no mundo, para termos a chance de conquistar o favor do Senhor do Palácio das Nove Fênix. No entanto, no momento não podemos produzir este presente. Portanto, sugiro que nos separemos e levemos conosco os nossos próprios ganhos desta viagem. Quanto a esse macaco branco, podemos enviá-lo para a cidade grande mais próxima, onde ele será escoltado em segurança de volta à montanha Anil pelos magos do Templo do Deus do Fogo. Só por alguns pedaços de pêssego, o Deus Lobo da montanha Anil não nos perseguirá até os confins da terra. Depois que Ningepo terminou de falar, ele olhou para as pessoas presentes e perguntou. O que vocês acham? Dentro da caverna na montanha, houve silêncio por alguns momentos. O Diabo Azul foi o primeiro a falar, gritando. Quem disse que não temos presentes? Esses 9 pêssegos da montanha Anil e esse macaco branco são os melhores presentes, não são? Este macaco branco veio da tutela do Deus Lobo. Dada a sua aptidão e o fato de estar cultivando-o há apenas alguns anos, ele já adquiriu uma aura impressionante e não poderia ter sido nutrido apenas por recursos naturais. Através deste macaco branco, pode-se ver que as notícias que circulavam anteriormente são provavelmente verdadeiras. O ser divino que fez o mundo mudar de cor e o dia virar noite há alguns anos alcançou a iluminação para um método novo e maravilhoso, que é o Deus Lobo da montanha Anil. Embora estivéssemos com pressa nas montanhas e não conseguíssemos encontrar o livro secreto do Deus Lobo, este macaco branco não é um discípulo do Deus Lobo. Se o oferecermos ao Senhor do Palácio das Nove Fênix, equivale a oferecer um método de cultivo incomparável que o Deus Lobo alcançou com a iluminação. Que presente maravilhoso! Você tem medo que o Senhor não nos recompense generosamente? O demônio azul disse com desprezo. Quando o Senhor do Palácio das Nove Fênix nos notar, poderemos entrar no Palácio da Arca Celeste e Ártica. Não seremos mais cultivadores errantes e, com a proteção do Senhor, não precisaremos nos preocupar em ser perseguidos pelo Deus Lobo da montanha Anil ou temer a calamidade da catástrofe terrestre. Teremos um lugar seguro para viver e não sofreremos mais perigos fatais.
Depois de ouvir, o Diabo Vermelho assentiu repetidamente e disse: embora eu prefira o Senhor da região das Colinas Azuis, o Diabo Azul tem razão. Conseguir entrar no palácio de Skiar Kártico é uma grande oportunidade. Se fugíssemos com alguns pêssegos, sem sequer obter a alma do dragão ou ver o livro secreto incomparável, seria realmente uma perda enorme. Enquanto ele falava, os demônios gêmeos vermelho-azul olharam para Xi Yun-Yang ao lado dele e disseram: Yun-Yang, você se sente da mesma maneira. Passando por todo esse trabalho e até mesmo ofendendo o Deus Lobo da Montanha Anil, poderíamos até ter sido adicionados à lista de destruidores de demônios, se só conseguirmos alguns pêssegos, simplesmente não vale a pena. Além disso, são apenas 9 no total, e nós somos 5. Como vamos dividi-los? Mesmo se dividirmos apenas os pêssegos, não será fácil. Os demônios gêmeos vermelho-azul ecoaram, gritando com confiança e expressando claramente seu desejo de ir ao Palácio Ártico Skiark. Xi Yun-Yang olhou para Ningpo e disse: Senhor Ningpo, o que o senhor acha? Sob o olhar de Xi Yun-Yang, Ningpo permaneceu em silêncio por um tempo antes de falar lentamente. Levar frutas de pêssego e um macaco branco para o Palácio do Arco Ártico pode realmente ganhar o favor do Senhor do Palácio das 9 Fênix. Mas o Deus Lobo da Montanha Anil não é um oponente fácil. Sua habilidade incomparável com a espada é provavelmente inigualável no mundo. Até mesmo o Senhor do Palácio das 9 Fênix pode achar difícil resistir ao poder daquela espada. Só pegaremos os pêssegos, senão o Deus Lobo não nos deixará ir tão facilmente. Afinal, ele não é tão preguiçoso assim e pode nos perseguir até o fim do mundo por alguns pêssegos. Mas se sequestrarmos o discípulo dele, a história será diferente. Ele definitivamente não nos deixará ir tão facilmente. Sem mencionar a longa jornada que temos pela frente em direção ao Palácio Skiark do Ártico, como podemos evitar sermos pegos pelo Deus Lobo antes de chegarmos ao Palácio Skiark? Mesmo se chegarmos com sucesso ao Palácio Skiark, isso garante segurança? Ningpo olhou para os demônios gêmeos vermelho-azul e disse: se o Deus Lobo nos perseguir até o Palácio Ártico Skiark, ele invadirá o palácio e forçará o Senhor das 9 Fênix a nos entregar. Diante da incomparável habilidade com a espada do Deus Lobo, o Senhor do Palácio das 9 Fênix realmente estará disposto a entrar em guerra com o Deus Lobo da Montanha Anil por nós, os poucos jovens que acabamos de chegar? Em circunstâncias normais, eles não nos entregariam para apaziguá-lo e deixariam o Deus Lobo ir. Olhando para o rosto furioso do Diabo Azul, Ningpo disse indiferentemente: pelo seu olhar, você realmente acha que o Senhor do Palácio das 9 Fênix guardaria um rancor mortal contra o Deus Lobo da Montanha Anil por estranhos como nós? A investigação de Ningpo irritou o Diabo Azul. O Diabo Azul bateu no chão e pulou, dizendo com raiva: o Senhor do Palácio tem uma mente aberta e uma vez disse que qualquer um que entrar em seu Palácio Ártico Skiark é seu discípulo e ela nunca permitirá que seus discípulos sejam intimidados por outros. Se o Deus Lobo da Montanha Anil realmente viesse bater a porta e começasse uma briga, é incerto quem sairia vitorioso. Como seres ancestrais do mesmo período, em termos de antiguidade e força, o Senhor do Palácio não é inferior àquele lobo. Com base em que você acusa falsamente o Senhor do Palácio de ter medo daquele lobo? O Diabo Azul estava extremamente animado e o Diabo Vermelho assentiu repetidamente, dizendo: absolutamente verdade. Eles são todos seres ancestrais, e o Senhor do Palácio das 9 Fênix pode não ser inferior ao Deus Lobo da Montanha Anil. Embora o Deus Lobo seja arrogante, ele só é desenfreado no país do Passo do Fogo, no sudeste. Ele pode não ser capaz de continuar seu domínio no mundo exterior. O Diabo Azul acrescentou: é isso mesmo. Embora esse lobo seja poderoso, ele só intimida os fracos. Nunca ouvi falar dele lutando contra nenhum personagem poderoso. Talvez seja apenas um personagem chamativo, mas inútil. As palavras dos demônios gêmeos vermelho-azul deixaram Ningpo sem palavras por um longo tempo. Depois de testemunhar a habilidade incomparável daquela espada que voou 3.000 milhas, ele ainda consegue dizer tais palavras?
Por um momento, ele não conseguiu nem dizer se os demônios gêmeos vermelho-azul estavam fingindo ser loucos ou realmente estúpidos. Nesse exato momento, Muie, que estava em silêncio o tempo todo, abriu os olhos novamente e disse com a voz rouca: "Devo dizer algumas palavras?" A declaração repentina de Muie assustou todos os demônios. Os demônios gêmeos vermelho-azul apressadamente disseram: "Você deveria descansar agora. Qual o sentido de lutar se está tão gravemente ferido? Descanse e torne sua morte mais confortável." Capítulo 348. Seu nome está na lista de destruidores de demônios. 2. Ao ouvir as palavras dos demônios gêmeos vermelho-azul, os olhos de Muie se arregalaram de espanto. Se não fosse pelos ferimentos graves e pela incapacidade de controlar o ki, ele teria dado um tapa naqueles dois bastardos naquele momento. Ninguém então se virou para Muie e perguntou: "Você tem alguma sugestão, Muie?" Ninguém aliviou a tensão e então Muie olhou ferozmente para os demônios gêmeos vermelho-azul, dizendo: "Vocês parecem ter esquecido algo sobre como devemos proceder a partir daqui." Muie respirou fundo e tossiu dolorosamente algumas vezes antes de continuar. O Deus Lobo da Montanha Anil realmente possui a lista de destruidores de demônios. Todos os demônios da Caverna do Inferno Verde que estavam na lista de destruidores de demônios foram executados, exceto Yun Yang, que escapou por sorte. Está bem claro que os rumores sobre o Deus Lobo possuir a lista de destruidores de demônios não são infundados. Embora tenhamos roubado essas 9 sementes de pêssego e um pote inteiro de vinho de pêssego da Montanha Anil bem debaixo do nariz dele, já não estamos em apuros. Irmãos Ningo, vocês ainda acham que nossos nomes não estão na lista de destruidores de demônios? Muie sorriu fracamente e disse: "Mesmo que nossos nomes não estejam oficialmente na lista, devido aos nossos movimentos ocultos, o Deus Lobo tem o poder de criar a lista de destruidores de demônios. Ele despreza tanto os costumes desviantes que, depois que aparecemos em seu campo de visão, estaria disposto a nos deixar ir tão facilmente. Mesmo que devolvamos o macaco branco, ou mesmo os pêssegos e o vinho de flor de pessegueiro, o Deus Lobo pode não nos deixar ir. Afinal, a Caverna do Inferno Verde não o provocou nem o ofendeu. Foi apenas por existir dentro dos mesmos limites que ele que chamou sua atenção e foi extirpada por ele. A Caverna do Inferno Verde, que não o provocou, teve um fim tão trágico, enquanto nós, que o provocamos, podemos escapar ilesos. Vocês acreditam nessas palavras, irmãos Ningo? A voz de Muie, extremamente fraca. Ele falou uma frase, até mesmo ofegando 3 vezes. Entretanto, as palavras gaguejadas fizeram com que todos os demônios na caverna ficassem em silêncio. Até os loucos Red Bloodwind Devils ficaram quietos e pareciam muito mal neste momento. O Diabo Vermelho murmurou: "O mais lamentável é que não conseguimos a alma do dragão. Dizem que a sorte favorece os corajosos, mas agora corremos o risco e não pegamos nenhum único fio de cabelo, uma grande perda." O Diabo Azul também disse com raiva: "É tudo por causa daquele senhor de todos os demônios. Que tipo de lixo é esse? Eles falam sobre um plano perfeito para roubar a alma do dragão em 15 minutos e deixar o país da passagem de fogo antes que alguém reaja. Eles se gabam em voz alta, mas fracassam em combate real. Caíram na armadilha de outra pessoa. O Deus Lobo já havia armado uma emboscada." O Diabo Vermelho também praguejou com raiva: "Eles são apenas pessoas inúteis. Um plano tão importante foi descoberto pelo caminho certo com antecedência. Eles são apenas lixo." Os demônios gêmeos vermelho-azul amaldiçoaram e culparam a Caverna do Inferno Verde por buscar a morte por conta própria. Eles ativamente levaram toda a caverna a cair na armadilha e morrer. Diante disso, Muie e Ningepo permaneceram em silêncio e não disseram uma palavra. Afinal, eles também pensam assim: se seguirmos o plano original, tudo ficará perfeito. Entretanto, quando o Senhor de todos os demônios caiu na armadilha, isso os afetou diretamente deste lado. Agora, eles não só não receberam os benefícios, como também não conseguiram escapar com os benefícios a tempo e agora estão sendo alvos do Deus Lobo. Não importa quem esteja nessa situação, todos amaldiçoarão seu infortúnio.
Dentro da caverna, os demônios gêmeos vermelho-azul continuaram chegando por um longo tempo antes de parar. Ningepo então olhou lentamente para Shi Yun-yang e perguntou: Yun-yang, você pode nos dizer a verdade se o Deus Lobo da Montanha Anil realmente tem uma cópia da lista de destruidores de demônios? A pergunta de Ningepo deixou Shi Yun-yang um pouco confusa e ela perguntou: por que o senhor está me perguntando isso, senhor Ning? Ningepo disse: de acordo com minha investigação, a notícia sobre a lista de destruidores de demônios foi espalhada pela Caverna do Inferno Verde. Não tenho certeza se é um boato divulgado pelo Senhor de todos os demônios. Afinal, a época em que a notícia sobre a lista de destruidores de demônios foi espalhada foi na época em que o Deus Lobo empunhava sua espada e assustava os demônios por milhares de quilômetros. Nessa época, a Caverna do Inferno Verde espalhou a notícia da lista de destruidores de demônios. Tenho motivos para suspeitar que o Senhor de todos os demônios divulgou deliberadamente o boato da lista de destruidores de demônios para intimidar o caminho demoníaco a fim de consolidar seu poder à força. As palavras de Ningepo fizeram os demônios gêmeos vermelho-azul arregalarem os olhos, surpresos. O quê? Existe uma operação dessas? Céus! O Senhor de todos os demônios não tem medo de dar à luz bebês sem um cu? Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Isso é imoral demais. Os demônios gêmeos vermelho-azul xingaram novamente enquanto Shi Yun-yang encarava os olhares dos outros demônios e sorria amargamente. Ela disse: para ser honesta, eu realmente não posso responder a essa pergunta, porque a notícia foi de fato divulgada pelo Lorde Demônio. E a lista de destruidores de demônios, o Lorde Demônio também nos informou que ela existe, e forneceu vários exemplos continuamente. Antes da exposição oficial da Caverna do Inferno Verde, o Deus Lobo já havia matado vários de nossos discípulos. Uma semente demoníaca cuidadosamente cultivada foi destruída na Montanha Anil. Há também a Dama Vermelha e a Madame Bambu Verde. Ambas encontraram o Deus Lobo e a primeira morreu na hora, por não ter conseguido transmitir a notícia. Esta última escapou por pouco. As notícias que foram repassadas mostraram que, antes de ela agir na cidade de Fushan, o Deus Lobo já havia armado uma armadilha para ela. Assim como um mestre da caverna liderou todos nessa ação, mas caiu na armadilha armada pelo Deus Lobo. Diante dos olhares de todos os demônios, Shi Yun-yang murmurou: após uma inspeção mais detalhada, percebi que todas as ações na Caverna do Inferno Verde, que eu pensava serem secretas, na verdade foram vistas claramente pelo Deus Lobo da Montanha Anil. Antes mesmo de sabermos seu nome, ele já devia ter percebido a realidade de toda a Caverna Verde do Inferno. É por isso que ele sempre foi capaz de antecipar nossos movimentos e nos calcular com tanta precisão. Com tais métodos, a existência da lista de destruidores de demônios provavelmente é verdadeira. Antes, quando o mestre da caverna mencionou a lista de destruidores de demônios, eu também pensei que fosse apenas um boato usado para intimidar subordinados, disse Shi Yun-yang com um sorriso amargo. Mas agora, eu acho que, se a lista de destruidores de demônios não existisse de verdade, como o Deus Lobo poderia sempre antecipar nossos movimentos e tomar a iniciativa em cada encontro? O plano do mestre da caverna foi revelado a menos de 10 pessoas antes do dia da implementação, mas o Deus Lobo da Montanha Anil já sabia sobre a armadilha que foi armada com antecedência. Não se trata de guardar segredos bem ou mal. É óbvio que o Deus Lobo da Montanha Anil, com a lista de destruidores de demônios em mãos, tornou-se tão aterrorizante que excedeu a imaginação de todos nós. As palavras de Shi Yun-yang fizeram os cabelos dos demônios gêmeos vermelho-azul se arrepiarem e eles estremeceram. Droga, se a lista de destruidores de demônios é tão terrível, isso não significa que nós também estamos na lista, já que estamos indo para a Montanha Anil. Claro! A Caverna do Inferno Verde já estava na lista antes mesmo de irmos para a Montanha Anil. Nós nos esgueiramos pela montanha, lutamos com o mestre da espada Molo e até roubamos os pêssegos da raiz ancestral de todas as almas. Se não entrarmos na lista depois de tudo isso, as dezenas de milhares de descendentes de demônios malignos da Caverna do Inferno Verde que morreram miseravelmente jamais descansarão em paz. Capítulo 349
Luen, estou indo te matar. Quanto mais os demônios gêmeos vermelho-azul falavam, mais pálidos seus rostos ficavam. Obviamente, eles estavam realmente assustados. Uma lista de destruidores de demônios que ninguém nunca tinha visto antes, que detalhava os nomes e as origens dos demônios malignos que o Deus Lobo iria eliminar. Suspenso no alto do céu, parecia que os olhos indiferentes dos céus observavam o mundo mortal. Todas as ações ocultas da caverna do Inferno Verde, que eles pensavam serem secretas, já eram claramente vistas por aqueles olhos. Todos os planos feitos pelo Senhor de todos os demônios foram completamente expostos pela lista de destruidores de demônios, e nada pôde escapar de seu escrutínio. À medida que o dia da destruição se aproxima, o Deus Lobo da Montanha Anil aparecerá silenciosamente, com indiferença, tirará as vidas dos demônios malignos, assustados e desesperados que estão sendo mortos. Nas sombras do país do Passo de Fogo, sempre houve um par de olhos observando os demônios malignos com indiferença. Em dias comuns, ele permanece escondido, esperando o momento certo para atacar suas vítimas implacavelmente e indiferentemente com uma força estrondosa. Silvo, ao pensar nisso, os demônios gêmeos vermelho-azul não conseguiram evitar estremecer. O rosto do Diabo Azul ficou branco como papel, e seus dedos tremeram. Eles realmente invadiram imprudentemente a casa de tal existência. Eles até roubaram o tesouro do outro e sequestraram seu discípulo. Lentamente, os demônios gêmeos vermelho-azul olharam para Ningpo e disseram: temos que ir para o Palácio Ártico de Skeark. Quem não for, eu lutarei até a morte. Isso mesmo. Precisamos ir para o Palácio do Arco Celeste Ártico. Além do Palácio do Senhor das Nove Fênix, não há ninguém no mundo que possa nos salvar. Disse o demônio azul. Red Devil disse: ir ao Palácio do Ártico Skeark não garante a sobrevivência. Blue Devil disse: mas se não formos ao Palácio do Céu Ártico, definitivamente morreremos. Red Devil disse: e será uma morte miserável. Blue Devil disse: antes de morrer, você nem saberá por que morreu ou como morreu. O Diabo Vermelho disse: talvez você esteja agachado na latrina e de repente o Deus Lobo da Montanha Anil salta e te sufoca no poço, porque ele já previu que você precisa fazer cocô hoje. Quando Xi-Yun-Yang ouviu as palavras dos demônios gêmeos vermelho-azul, seu rosto ficou preto, mas por um momento ela não soube como refutá-las. Ningpo olhou para os insanos demônios gêmeos vermelho-azul e disse lentamente: é verdade que alguém com o sobrenome na lista de destruidores de demônios não tem saída. Mas ir ao Palácio Ártico Skeark ainda precisa ser cuidadosamente considerado. Como esconder nosso som e não sermos pegos pelo Deus Lobo durante nossa fuga, essa é a coisa mais importante que precisamos considerar. Enquanto falava, Ningpo olhou para Xi-Yun-Yang e disse: a caverna do Inferno Verde foi destruída, o Senhor de todos os demônios está morto. Yun-Yang pode nos ensinar a técnica secreta de esconder e ocultar o sopro que a caverna do Inferno Verde não transmite? Se todos aprendermos a habilidade de Yun-Yang de esconder o sopro, a jornada para o norte será muito mais segura. Diante disso, Xi-Yun-Yang não hesitou e disse diretamente: o encantamento é o seguinte: na caverna escura como Breu, o último demônio da caverna do Inferno Verde passou adiante a técnica de esconder e ocultar a respiração, que havia sido passada a ele pelo Senhor de todos os demônios, para os outros demônios. Enquanto estava longe, na montanha Anil, a dezenas de milhares de quilômetros de distância, Luen abriu os olhos e disse: é hora de descer a montanha. Ao lado dele, Gilmi ficou bastante surpresa. Tão rápido? Você não disse que precisava de pelo menos 10 dias de descanso. Faz apenas 3 dias e você está indo embora. Luen se levantou com um sorriso e disse: receio que Sun Yan tenha problemas. Dizendo isso, Luen gritou do lado de fora: Xiaowai, Vuiu, preparem-se para descer a montanha. Desta vez, Luen viajará com Shen Vuiu e sua irmã Vuiu. Depois de reunir 3 crianças pequenas, Luen desceu a montanha. Entre essas 3 pessoas, Xiaowai é a mais velha, mas é a menor em tamanho. No entanto, embora seja pequena, ninguém ousa subestimá-la na montanha Anil.
Até Shenvuil, que acabou de chegar, a chama de irmã Xiaowai. A menina não é muito velha, mas a aura da irmã mais velha ainda é forte. Sob a montanha Anil, Lueng sorriu e se despediu de Jiumi e Wufeng. Pretendo ir para o leste e visitar o senhor de Lianshan na cidade de Yanjing primeiro, e depois resgatar Sun Yan. Quanto à montanha Anil, vou confiá-la à amiga Jiumi e ao irmão Wu para cuidarem dela, por favor. Jiumi junta as mãos e diz: por favor, meu amigo. Observando Lueng deixar rapidamente a montanha Anil para o leste com 3 crianças, Wufeng ficou confuso e disse: o deus lobo não disse que ficaria nas montanhas por 10 dias. Jiumi franziu a testa e disse: talvez ele realmente se importe com Sun Yan. Dizendo isso, Jiumi se virou e caminhou em direção ao portão da montanha. Entretanto, assim que os dois retornaram à entrada do templo do deus lobo, uma voz fria de mulher soou de repente do lado de fora da montanha Anil. Onde está Lueng? Apareça. Estou aqui para matar você hoje. A voz da mulher não era alta, mas se espalhou instantaneamente por toda a montanha Anil. Sem mencionar Jiumi e Wufeng frente ao templo do deus lobo, até Qian, que estava pegando água no acampamento do departamento de ataque de vento, do lado de fora da montanha, pôde ouvi-la claramente. Em frente ao templo do deus lobo, o rosto de Jiumi imediatamente ficou sombrio. A voz da mulher que soava de fora da montanha era simplesmente familiar demais: Lueng, seu fracote. Jiumi juntou as mãos, seu rosto cheio de tristeza e amargura. Então é por isso que você desceu a montanha antes. Wufeng, que estava ao lado, ficou muito surpreso. Senhor, quem é aquela mulher lá fora? Como ela ousa vir à montanha Anil para nos provocar? Será que ela é uma velha amiga do deus lobo? Jiumi olhou para ele com uma expressão triste, soltou um longo suspiro e disse: ela não é uma velha amiga, mas uma rival, uma rivalidade profunda. Na brisa da manhã, Jiumi e Wufeng deixaram novamente o templo do deus lobo e chegaram ao portão da frente. Ao lado do rio da montanha, onde os peixes estavam nadando, uma mulher usando um vestido de noiva vermelho brilhante segurava um barco e parava no meio do rio. A água límpida do rio reflete a figura da mulher, extraordinariamente bela como uma personagem de uma pintura. No entanto, a aura assustadora e assassina é assustadora de se ver. Ao ver a chegada de Wufeng e Jiumi, Lian Kang zombou e disse: você não é o deus da montanha Zong? Por que veio para a montanha Anil? Jiumi juntou as mãos, suspirou profundamente e disse: essa é outra história, senhorita Lian. Se estiver interessada, pode sentar e ouvir o velho cultivador Aceta lhe contar lentamente. Lian Kang bufou pesadamente e disse: não estou interessado. Vá buscar Lueng, não me diga que ele não está na montanha. As palavras de Lian Kang deixaram a expressão de Jiumi ainda mais triste. O velho cultivador Aceta suspirou e disse: é só azar. O amigo Lueng realmente não está na montanha, senhorita Lian. Se tiver alguma queixa, pode desabafar comigo. Só espero que ainda não tenha rompido meu corpo dourado indestrutível. Mesmo que tenha, por favor, finja que não. Não quero morrer em algo tão chato. Jiumi tinha uma expressão triste enquanto Wufeng franziu a testa e disse: senhor, essa mulher realmente está aqui para matar o deus lobo? Falando, ele ficou diretamente na frente de Jiumi e disse à mulher na superfície do rio: você quer prejudicar a vida do deus lobo? Passe por cima do corpo de Wufeng primeiro. O ki maligno do feroz Molo submergiu instantaneamente ambos os lados do longo rio e as montanhas imponentes. Se não fosse pelo anel do trovão celestial no pulso de Wufeng, uma energia demoníaca tão aterrorizante já teria atraído a ira iminente do trovão celestial. No momento em que o espírito maligno de Molo apareceu, a mulher no pequeno barco mostrou um olhar surpreso e disse: espírito maligno de Molo? A expressão de Lian Kang de repente ficou brincalhona. Ei, ainda existe algo assim escondido na montanha Anil. Capítulo 350. Norte. As palavras de Lian Kang fizeram o coração de Wufeng tremer. De repente, ele teve uma sensação de premonição sinistra. Em seus ouvidos, ele podia ouvir a voz de pânico do espírito maligno Molo.
Algo não está certo. Esta mulher é suspeita. Você precisa perguntar o nome e o sobrenome desta mulher rapidamente. Meu pressentimento me diz que esta mulher não está certa. O tom de Molo Evil Spirit fez o Feng franzir a testa levemente. Foi a primeira vez que ele notou que o espírito maligno Molo demonstrava medo olhando diretamente para a mulher no rio. O Feng perguntou: posso saber seu nome e sobrenome, senhora? No pequeno barco, Lian Kang King sorriu revelando os dentes e tinha um brilho frio nos olhos. A imortal das artes marciais, a senhoria dos reis, Lian Kang King. Embora tenha sido apenas um comentário casual, explodiu nos ouvidos de Wu Feng como um trovão. O espírito maligno Molo, escondido na alma, soltou um uivo e saiu correndo da alma e tomou conta do corpo em um instante. Logo depois, sob os sentidos chocados de Wu Feng, o espírito maligno Molo assumiu o controle do corpo, enterrou-se no chão, entrou novamente no subsolo da prisão do trovão celestial e, em seguida, entrou no subsolo do palácio divino, tomando a iniciativa de ativar a prisão do trovão celestial. Ele não queria nem meio ano de descanso. Um grito triste soou no segundo em que se formou na prisão do trovão celestial. A dor excruciante do trovão celestial pressionando fez com que o espírito maligno Molo quisesse morrer. Enquanto Wu Feng estava em choque em sua alma, essa Lian Kang King, ela é assustadora? Wu Feng não conseguia entender por que o espírito maligno de Molo estava tão assustado. Entretanto, dentro da prisão do trovão celestial, o espírito maligno Molo estava sendo atingido pelo trovão celestial, gritando miseravelmente, mas cerrou os dentes e se recusou a responder às perguntas de Wu Feng. Como se não pudesse ouvir as perguntas de Wu Feng. Enquanto isso, no chão em frente à entrada da montanha Anil, Jiumi parecia um tanto confuso ao observar o espírito maligno de Molo fugindo, então voltou seu olhar para a mulher de vestido vermelho que ria friamente. Ele entendeu que os dois lados, o bem e o mal, deviam ter tido alguma conexão ou ressentimento nos tempos antigos. Entretanto, o espírito maligno Molo, que era extremamente teimoso, ficou assustado assim. Jiumi juntou as palmas das mãos e disse tristemente: neste mundo de sofrimento, os seres vivos lutam para sobreviver. Meu amigo, você transcendeu a si mesmo e empurrou Jiumi para as profundezas do sofrimento. Quando o sol caiu, o corpo de Jiumi irradiou uma luz dourada deslumbrante, revelando diretamente seu corpo dourado indestrutível. Ele sentou-se de pernas cruzadas no chão, fechou os olhos e disse: senhorita Lian, comece agora. Prefiro morrer a lhe contar que o amigo Lueng foi para o norte. Lian Kang King zombou e disse: vocês dois são mesmo farinha do mesmo saco. Tudo bem. Vou anotar tudo e não vou contar a Lueng que foi você, o bom amigo dele, quem revelou o paradeiro dele. Enquanto falava, Lian Kang King se transformou diretamente em um raio de luz e seguiu para o norte. Mas antes de sair, ela deixou um comentário frio e implacável. Se eu descobrir que você mentiu para mim, quando eu voltar, não matarei apenas Lueng. Palavras frias ecoaram nos ouvidos de Jiumi. Com uma expressão triste no rosto, ele observou o raio de luz de Lian Kang King desaparecer ao norte, murmurando: amigo, desta vez você tem uma grande dívida com o velho cultivador da seta. Enquanto falava, Jiumi se levantou do chão e foi direto para o acampamento do Departamento de Ataque de Vento, nos arredores da montanha Anil. Ele planejou deixar a montanha Anil diretamente e esconder sua identidade por um tempo, vagando pelo mundo humano por um tempo. No lado leste da montanha Anil, Lueng, que havia acabado de deixar a montanha Anil há pouco tempo, de repente descobriu algo. O pelo de macaco de Sun Yan perdeu sua espiritualidade? O raio de luz de Lueng parou no céu. Ele olhou para o pelo de macaco em sua mão que havia murchado e perdido toda a sua energia espiritual e percebeu que as coisas não estavam boas. Esse pelo de macaco tem indicado a localização aproximada de Sun Yan para Lueng o tempo todo, e é por isso que Lueng pode esperar tão calmamente nas montanhas pelo sustento do trovão celestial matador de deuses. Espere a espada do trovão celestial nutrir o novo trovão celestial matador de deuses antes de descer da montanha novamente.
Afinal, não importa quais planos esses demônios tenham em mente, eles não podem prejudicar a vida de Sun Yan depois que ele foi levado. Enquanto Lu Eng permanecer vivo, essas criaturas malignas devem proteger Sun Yan e mantê-lo vivo. Reféns vivos são aqueles que têm valor. Entretanto, agora que Lu Eng acabou de deixar a montanha Anil, ele percebeu que o pelo de macaco de Sun Yan perdeu sua energia espiritual e não consegue mais indicar a localização aproximada de Sun Yan para ele. Existem apenas duas possibilidades para que essa situação ocorra. 1. Sun Yan está morto. 2. A respiração de Sun Yan está escondida por alguma feitiçaria poderosa, tanto que a técnica secreta que Lu Eng aprendeu em habilidade divina não consegue rastreá-lo. Entretanto, ambas as situações são muito desfavoráveis para Lu Eng. A possibilidade de Sun Yan já estar morto é óbvia, mas a segunda situação é igualmente problemática para Lu Eng, porque isso significa que ele não pode mais rastrear a localização de Sun Yan através dos pelos de macaco dele. Inicialmente, seu plano era ir primeiro para a cidade de Yanjing, ter uma conversa detalhada com o senhor de Lianshan e entender os tatus de resgate dos mortais dentro da Caverna do Diabo após a destruição da Caverna do Inferno Verde. Mas Lu Eng, no momento, não tem esse tempo. No céu, sua luz que escapa muda diretamente de direção e segue direto para o norte. Quando a técnica de fuga rápida apareceu, Lu Eng usou diretamente a técnica de fuga mais rápida para chegar à posição onde aqueles demônios estavam antes, no menor espaço de tempo. Com a aura demoníaca residual ali, talvez Lu Eng pudesse continuar a rastrear a posição dos demônios. Caso contrário, em um mundo tão vasto, se ele perdesse a posição daqueles demônios e de Sun Yan, seria difícil para Lu Eng encontrar um macaco branco preguiçoso que nunca mais cultivaria. Lu Eng também precisa ter cuidado com a possibilidade de que esses demônios capturem Sun Yan e o usem para outros propósitos. A luz que escapa corre em direção ao norte. Na Terra, a multidão demoníaca está se dispersando e recuando. Depois que a notícia da destruição da Caverna do Inferno Verde se espalhou, todos os demônios estrangeiros ativos nesta terra agora estão fugindo de medo. Porque todos sabem que quando os magos do Templo do Deus do Fogo lidarem com os assuntos da Caverna do Inferno Verde e estiverem livres, eles lidarão em seguida com esses demônios estrangeiros. Uma após a outra, luzes escapam em todas as direções. No contexto da fuga coletiva, a luz de Lu Eng escapando em direção ao norte parece normal, exceto pela velocidade. Já tendo empacotado e carregado Madame Grey em bambu inconsciente, a raposinha olhou novamente para a casa de bambu e o pátio atrás dela. Olhando para aquele lugar onde havia crescido, ela sabia que talvez não voltasse tão cedo. Mas não havia muita tristeza em seu rosto. No coração da pequena raposa demônio, havia apenas ansiedade e expectativa, ansioso para retornar rapidamente com a bruxa vulgo para a montanha espiritual, para começar a aprender as agulhas divinas dos 9 céus. A luz que escapava deixou o Grey Bamboo Cottage. A voz nítida do pequeno demônio raposa espalhada pelo vento. Madame, onde fica a montanha espiritual? No vento, a risada suave e superficial de vulgo soou. Em direção ao norte, criança boba. A jornada à nossa frente é bem longa, você deveria se preparar. Xiao Xiao já está preparado. Só estou um pouco triste, se formos pelo oeste, talvez passemos pela montanha Anil e nos despeçamos do Deus Lobo. O Deus Lobo, talvez na próxima vez. A doença da Madame Bambu Verde não pode ser adiada. Depois que você voltar dos estudos, poderá ir à montanha Anil agradecer ao Deus Lobo pelos cuidados. Na luz que se dissipava, o